mas há controvérsias, né? Estamos no oitavo, eu achei que fosse o nono, mas segundo ela é o Olha, oitavo, né? que legal. Estamos na oitava edição e me parece que a cada edição nós conseguimos capturar mais situações mais problemáticas. Então, o curso ele enfim, renovado a cada pouco. E isso faz com que os alunos que estão, eu estou vendo, inclusive pessoas aqui que já vi em outros cursos, estão aqui também fazendo uma nova rodada, justamente porque, de fato, aqui nós temos uma inteligência muito importante que destaca a PET no mercado, né, a partir desses exemplos e dessas situações bastante diversificadas que trazem um universo muito relevante aqui de conhecimento e conteúdo para a comunidade jurídica. Então, muito legal, gostaria de registrar isso aqui para todos vocês. Bacana. É, Obrigado. E a Adriana tocou o terror com o artigo 7º aí, das operações mistas, já na primeira parte. Peraí, em minha defesa, eu só estou trazendo pontos de preocupação, tá? deixa. Como é que fala? A gente não veio para esclarecer, a gente veio para confundir. Quem que falava assim? Mas agora a Ariane vai trazer todas as respostas, gente. Eu só trouxe as Ai, dúvidas. que missão, hein, Adriana? Sim, senhora. Ah, Ai, aliás, você não estava no começo? Eu falei que é a dupla sertaneja, que é a Adriana e a Ariane, a viu? Adriana e a Ariane, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou continuar aqui esse material, então vou falar um pouquinho sobre as alíquotas de referência, tá? Então, basicamente, o que que a gente tem? Vocês estão vendo? Ah, vamos diminuir aqui. Aqui. A gente vai falar um pouquinho da alíquota de referência. Então, acho que basicamente nós temos aqui, né, no nível estadual e municipal, aqui no contexto de IBS, a possibilidade de cada um dos entes definirem a alíquota de referência. E a grande pergunta que a gente faz é justamente como é que essas alíquotas de referência vão ser definidas no âmbito do Estado, no âmbito dos municípios, e quais serão os fatores diretivos dessa alíquota. Então, aqui, basicamente, nós vamos ter um cálculo bastante sofisticado, e bastante sofisticado mesmo, até porque nós temos uma série de etapas aqui procedimentais para que se apure, antes de definir a alíquota de referência, e a alíquota efetivamente praticada, nós vamos ter aqui a necessidade de apurar a receita de referência, né? Então, para que os municípios, entes federados, indiquem qual será essa alíquota de referência, há um cálculo extremamente complexo que precisará ser realizado aqui no âmbito, primeiramente, de cada um dos entes. Então, aqui, esses entes vão ter que indicar qual é a receita necessária para fazer frente às despesas, e isso com base nos 5 anos que antecedem a indicação dessa receita de referência. Uma vez munidos dessa receita de referência, cada um dos 5.570 municípios, dos 27 entes do nível estadual, e do Distrito Federal, esses entes vão enviar essas informações ao comitê gestor. O comitê gestor, e aí, mais uma vez, essa receita ela decorre tanto da aplicação aqui dos tributos de competência de cada um dos entes, né, como também dos repasses propriamente dito aqui, quando a gente fala, né, aqui dos repasses obrigatórios constitucionais. Eles indicam essas receitas de referência, é feito um cálculo para indicar qual é a receita de referência média e qual a alíquota média para se chegar a essa receita. Esse cálculo ele é enviado para o Tribunal de Contas da União. Então, nós vamos ter aqui mais uma competência estabelecida dentro do Tribunal de Contas da União, que é justamente ser um elo importante da cadeia na figura de um agente de homologação desses cálculos. E uma vez homologados esses cálculos, isso é enviado para o Senado Federal, que, por sua vez, indica a alíquota de referência. E
os municípios e os estados, eles vão adotar ou não esta alíquota de referência dentro de cada uma das geografias aqui envolvidas. Então, nós já falamos a respeito, né, dessa complexidade e do número, né, de pessoas, de servidores que vão precisar dar conta da auditoria desses números, né? Nós vamos ter aqui uma complexidade extremamente relevante, importante. Há um calendário para que todas essas etapas sejam cumpridas, até porque, e eu já vi isso problematizado em alguns artigos e inclusive eventos acadêmicos discutindo, né, justamente a observância ou não, né, na necessidade de observância ou não, da alíquota de referência com as anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal, lembrando que, mais uma vez, IBS e CBS não fogem à regra que nós já conhecemos, né, exceção de CBS, que tem especificamente aqui a noventena, mas IBS segue a regra de anterioridade nonagesimal e anterioridade de exercício. Como é que se casa esse calendário, que na verdade projeta até o final do ano aqui essas definições de alíquota de referência, com a necessidade e o caso eventual de um determinado ente optar por aumentar a alíquota efetiva na sua geografia, como é que isso casa com esses cálculos que vão todo ano, né, a serem apresentados aqui. Esses cálculos vão ser apresentados no contexto, né, da definição dessa alíquota. Como é que nós vamos ter o arranjo disso tudo? Evidentemente que é necessário ter um freio de arrumação aqui em relação a tudo isso, porque me parece muito apertado, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União ele tenha que fazer essa homologação em menos de um mês, né? Basicamente é isso que hoje está na regra ali do calendário em relação a essas atividades para que se chegue nessa alíquota de referência anual. Então, aqui, até o Renato, a gente já conversou sobre isso, a professora Adriana, né, também já dividimos um pouco essa angústia, né, como é que se espera que essas alíquotas sejam definidas, e imagino, né, que isso já deva estar, enfim, aterrorizando esses órgãos, né, se não está, deveria estar, porque, de fato, aqui nós vamos ter uma complexidade extremamente importante de ser considerada no contexto aqui. E isso, assim, né, se nós falarmos que a indicação é séria, até porque a alíquota de referência é uma mera indicação, uma mera possibilidade, né, para orientar esses entes, que podem adotar ou não esta alíquota. Então, uma outra questão que também é colocada, né, é claro que se tem aqui autonomia na definição desse aspecto quantitativo de IBS, mas é necessário ter uma justificativa, né? Eu já vi problematização a respeito disso, né? Qual é o contexto financeiro que eventualmente justificaria uma alíquota diferente da alíquota de referência? Essa justificativa não está apresentada como uma exigência obrigatória, mas na medida em que nós temos uma discricionariedade, não é? E aí, conversando, né, dividindo aqui com vocês, uma percepção, inclusive, de um colega administrativista, né, seria necessário, se nós vamos poder exigir do ente federado que apresente uma justificativa para, por exemplo, não acatar a alíquota de referência. Então, é uma outra problemática com a qual nós vamos passar a lidar, e evidentemente que isso vai trazer mais um outro elemento de complexidade. Além disso, é importante lembrar que nós temos uma pseudotrava aqui de carga tributária. Por que eu estou falando dessa pseudotrava de carga tributária? Nós temos lá, na Lei Complementar 214, uma indicação de que, se houver na reunião, né, na união das alíquotas, uma carga tributária que sobressaia 26,5%, o Poder Executivo poderá enviar um projeto de lei para limitar a carga tributária e, portanto, estabelecer um teto de alíquota de referência aqui para os entes federados, inclusive ela própria, União, mas também estados e municípios. Essa dinâmica ainda é algo bastante novo,
Não se pretendeu, de um lado, num primeiro momento, travar a carga tributária, mas, de outro lado, também ter uma válvula de escape. Então, por isso que se estabeleceu esse procedimento de que, indicando, né, que o Poder Executivo poderá estabelecer, poderá apresentar um projeto de lei nessa situação, nesse contexto específico, mas ainda nós não temos os elementos, quais são as evidências que poderiam suportar e deflagrar o processo legislativo a partir do Poder Executivo para fazer cumprir esta possibilidade normativa. Então, aqui também é algo que nós vamos precisar acompanhar muito de perto, né? A prevalecer a alíquota que vem sendo propagada de 28%, nós já começaríamos, e aí estou falando, né, projetando lá para frente, porque a gente já vai ter, né, efetivamente IBS lá em 2033, mas pensando neste marco temporal, somente nesse momento é que se poderia pensar em usar, né, o Poder Executivo usar dessa prerrogativa normativa, né, de deflagrar esse processo legislativo para estabelecer esse máximo. E aí a pergunta que não quer calar né, sendo estabelecido esse teto, por exemplo, de 26,5%, né, impedindo que haja uma tributação para além que sobressaia os 26,5%, a pergunta né, como é que nós vamos dividir e como é que nós vamos limitar essa alíquota no âmbito efetivo aqui de municípios, estados e União, de maneira uniforme? Haverá aqui um peso maior para municípios ou estados ou a própria União? Também esse critério não está estabelecido no texto normativo. Então, portanto, aqui eu tenho uma complexidade, você está dando um pouco de eco, não sei se alguém está... Deixa eu dar uma olhada se tem gente. Não, eu acho que foi algum áudio aberto, não foi o seu, não. Vou dar uma olhada aqui. Bom, então, acho que aqui, professor Renato, aqui o que a gente tem são essas regras, tá? E aí eu gostaria até de fazer uma pequena pausa e ver se alguém tem alguma pergunta a respeito deste tópico das alíquotas, para dimensionamento das alíquotas, se ficou claro para vocês como é que vai funcionar o procedimento para que essas alíquotas sejam indicadas. Ficou claro esse fluxograma para vocês? Podemos passar? Ótimo. Então, aqui, nesse slide, vocês vão ter... No chat não tem nada, viu, Ariane? A Gisele comentou que o áudio está baixo, eu estou ouvindo super bem, não sei os demais. Vocês estão ouvindo bem? Aqui tá tudo bem, tô ouvindo bem. Tá joia. Por aqui tudo bem também. Tá joia. Bom, esses são os pontos aqui para a gente destacar a respeito das alíquotas de referência. E vamos passar agora à sujeição passiva. Quando a gente fala de sujeição passiva, nós temos aqui, basicamente, a reprodução daquilo que hoje nós já conhecemos, né, de conceito de contribuinte, mas nós temos alguns incrementos, né? Então, o contribuinte, aqui no contexto de IBS-CBS, ele é o contribuinte, aquele que fornece o desenvolvimento de atividades econômicas. Então, aqui deixa de ser, né, aqui nós temos uma ampliação da conceituação de contribuintes, e nós temos a introdução de uma nova figura, que é a figura do adquirente. O adquirente, enquanto contribuinte, ele é uma novidade na legislação, inclusive se coloca em xeque, não é? Se até essa novidade deveria estar na Lei Complementar 214, ou se nós deveríamos ter uma alteração no próprio Código Tributário Nacional, e essa discussão ela é relevante, porque, na verdade, aqui nós estamos alcançando uma figura de sujeição passiva que não está originariamente prevista como uma das hipóteses de alcance aqui no contexto tributário.
Então, quem apresenta essa problemática é justamente o professor Humberto Ávila, e me parece adequada essa reflexão, né, na medida em que nós estamos falando aqui de uma figura que nunca, na nossa história normativa, teve esse chapéu, né, essa figura, essa equiparação aqui a contribuinte, não na modalidade como está estabelecido aqui dentro da Lei Complementar 214. Então, talvez nós tenhamos alguns questionamentos, até mesmo na perspectiva judicial, sobre esta pertinência de inclusão dessa figura do adquirente apenas na Lei Complementar 214, que é a lei que introduz a hipótese de incidência de IBS e de CBS. E a figura do importador, ela, na verdade, é consolidada aqui, é uma figura que já faz parte aqui das sujeições passivas de maneira geral, mas ela aparece aqui também no capítulo específico, dialogando aqui com todas as regras aplicáveis à IBS-CBS sobre a importação. Então, aqui a gente tem o seguinte, não é? Quem é o fornecedor? O fornecedor é aquele que realiza operações de maneira habitual, mas não unicamente de maneira habitual. Também aquele fornecedor é fornecedor aquele que também coloca no mercado um volume de bens ou de serviços que possa caracterizar uma atividade econômica ou profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada, né? Quando a gente compara, não é, essa conceituação com aquela que a gente já conhece hoje, não é, nós temos aqui efetivamente uma ampliação do espectro daquilo que se conhece, né? Porque agora nós nós abandonamos a atribuição, a qualificação de habitualidade e também passamos a considerar como fornecedor aquele que, apesar de não operacionalizar, né, não colocar no mercado bens e serviços de maneira habitual, mas que o faça num volume que caracterize a atividade econômica. E aí, aqui, mais uma vez, né, pegando o gancho daquelas críticas que já foram feitas aqui no momento anterior, aqui do nosso intervalo, né, aqui nós estamos diante de um conceito vago, né, porque qual é o volume que caracteriza a atividade econômica? Não há um critério objetivo que oriente esta definição. Será que isso vai ficar para o regulamento? Eu acho muito difícil, né? Porque a ideia aqui por trás dessa indicação não é que haja um critério objetivo, mas sim que permita que se examine as peculiaridades de cada um dos nichos, né, aqui de tipologias específicas de mercado, para que se permita a tributação a depender das circunstâncias contextuais. Então, aqui é um ponto de atenção, né, que se verifique, que se passe a verificar, é que contextualmente um determinado agente ele pode não ser contribuinte, mas a depender do volume de transação, ele pode passar sim a ser alcançado aqui no contexto de IBS-CBS e ser subsumido aqui a figura de contribuinte. Uma outra figura, né, que aparece mais uma vez, que a gente já comentou, é esse adquirente. E quando a gente olha, né, essa figura do adquirente e contextualiza com as diretrizes que estão na Lei Complementar 214, o que a gente tem, na verdade, é que esse adquirente ele vai acabar sendo uma figura, talvez, pouco explorada na perspectiva, né, de alcance aqui da legislação. Ele vai ser uma figura residual. Porque, basicamente, o adquirente ele acaba sendo aqui o responsável nas hipóteses em que nós não tivermos o split payment, tá? Isso via de regra. Então, quando não tiver o split payment, é possível que o adquirente ele opte pelo recolhimento. Mas como há uma intenção de que o split payment seja regra, né, ou pelo menos a maior parte das operações estejam submetidas ao split payment, a gente tem aqui uma possibilidade de que, na prática, a figura do adquirente ela seja aqui pouco explorada, ou num percentual bem reduzido aqui de alcance dessa figura, tá? E aí a gente vai ver especificamente como é que isso tudo funciona. Vamos passar agora para a grande novidade da reforma tributária, né, que foi um dos grandes pontos até
é um ponto que consta especificamente na Constituição Federal, que é aquele atinente aqui às plataformas digitais, né? Então, as plataformas digitais, elas passam a contar com um tratamento específico, né? Hoje, na legislação, as plataformas digitais, elas têm, sim, sofrido, em alguma medida, uma busca aqui por parte dos fiscos, não é? Em relação às operações que acontecem dentro do ambiente, do ecossistema da plataforma, com base no dispositivo do Código Tributário Nacional que impõe a solidariedade. E também há referências aqui em algumas legislações estaduais estabelecendo substituição tributária, né, a condição de substituta tributária para as plataformas. Mas ainda há muita divergência, né, diferença legislativa, o que acaba causando uma dificuldade de um eixo central. Então, se pretendeu o quê, né, e aí estou falando especificamente aqui do momento político, né, em que nós tivemos o questionamento da questão da remessa conforme, né, aquele apelidado, né, de momento da tributação das blusinhas, né, aquele primeiro momento em que nós tivemos um freio de arrumação em relação a algumas operações que acabavam estando dentro de um universo não tutelado de maneira tributária, né, em algumas operações ali que na perspectiva do Congresso Nacional e do próprio Poder Executivo estavam fora do alcance da legislação tributária, então houve, né, a edição desse diploma, mas agora com a reforma tributária, expressamente há essa possibilidade de estabelecer, de se instituir essa responsabilização, tanto solidária da plataforma, como subsidiária, e a lei complementar, ela elenca quais são essas hipóteses, né? Aqui a gente tem também uma conceituação, né? O que vai ser considerado como plataforma e o que não vai ser considerado como plataforma, né? Então, aqui o que é considerado como plataforma? É aquela que é aquele ente que atua como uma intermediária nas operações realizadas de maneira online. E mais, ela deve controlar um ou mais dos seguintes elementos essenciais à operação. Eu falo especificamente da cobrança, eu falo do pagamento, eu falo dos termos e condições, né, que é quando você clica, né, e faz uma adesão aqui, a maneira de instrumentalizar a entrega daquele bem ou daquele serviço que foi adquirido no contexto da plataforma, ou da entrega, e aí especificamente a entrega aqui dos bens, tá? O que não é plataforma, isso também está tutelado na legislação, tá? Quando nós temos uma plataforma aqui fornecendo apenas o acesso à internet, então isso aqui é simplesmente considerado um espaço, uma seção aqui desse espaço. Aqui também não é considerado como plataforma aquela que apenas executa o processamento de dados, então ela não faz aqui o arranjo do pagamento, mas ela simplesmente faz a transferência e a indicação desses dados. Esses serviços de pagamento prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Quando nós temos especificamente a execução da publicidade, e também no caso em que você tem aqui aquele serviço de comparação, né, entre fornecedores, isso é bastante comum, né, por exemplo, em passagens aéreas, em serviços aqui de hotelaria, mas desde que não cobre pelo serviço com base nas vendas. Então, se tiver aqui uma conexão, né, o FII da plataforma está embasado na base de vendas, aí nós já passamos, né, a caracterização da plataforma como sim, como tal, né, sujeito aqui, portanto, à incidência dessas regras. E quais são essas regras que a gente encontra aqui no artigo 22, que sofreu uma alteração importante por parte agora da Lei Complementar 227, né, até porque o nosso modelo, ele era um modelo que estava um pouco distante das normativas específicas, inclusive da OCDE, né? Então, basicamente, como é que vai funcionar aqui a responsabilização das plataformas digitais? E, especificamente aqui, tem uma preocupação com aquelas domiciliadas no exterior,
né? Então, elas especificamente têm uma regra própria, e também as operações dentro, as operações nacionais, né? Então, nós vamos ter aqui uma responsabilização solidária dessa plataforma, caso ela esteja no exterior, né? E ela é solidária com quem adquire o bem ou o destinatário desse bem ou desse serviço, e em substituição a esse fornecedor. Então, esse fornecedor, ele está lá fora, ele manda para cá, para o Brasil, é a plataforma que passa a ser responsável em substituição. Então, se afasta a responsabilidade do fornecedor e se impõe a responsabilidade sobre a plataforma. E aqui, especificamente, a gente tem também, em paralelo, essa responsabilidade solidária com o adquirente. E nós temos uma segunda hipótese, né, que é justamente aquela hipótese mais disseminada, que aí nós não estamos falando dessas circunstâncias específicas de importação, mas aquelas operacionalizadas dentro do país, que é a responsabilidade solidária com o fornecedor. Mas quais são essas hipóteses, né? Primeiro, quando a plataforma não fornecer as informações previstas no artigo 5º, que aqui nós temos essas informações muito baseadas no modelo internacional de dever instrumental de colaboração com os fiscos, né? Que são justamente as obrigações de as plataformas enviarem as informações para o fisco sobre as operações, sobre as importações, sobre as características dos sellers, dos vendedores que utilizam da plataforma para aqui alavancar os seus negócios. Então, aqui haverá essa triangularização dessa obrigação da plataforma. Ela vai ter aqui um rol de obrigações, de deveres instrumentais, que quanto mais ela cumprir esses deveres instrumentais, menor será a responsabilização dessa plataforma. Então, se ela não fornece essas informações, ela responde de maneira solidária. Agora, se ela fornece essas informações, ela afasta a responsabilidade na medida do cumprimento desta obrigação. Nós ainda não temos o rol detalhado de obrigações e de dados que vão ser exigidos dessas plataformas, né? Até porque aqui se faz referência, né, tanto à regulamentação aqui por parte da Receita Federal, quanto do próprio Comitê Gestor, né? E aí a gente aguarda que isso venha no regulamento, ou pode ter um diploma específico, né, para tratar especificamente das plataformas. E também ela vai ser responsável solidária aqui com caso esse fornecedor, ele seja contribuinte, ainda que não inscrito, né, nos termos aqui do artigo 21, a gente vai voltar já nele, e quando esse fornecedor ele não emitir o documento fiscal no âmbito aqui da operação da plataforma. Então, aqui, de alguma maneira, o que se impõe é que a consequência da solidariedade, ela decorre da não colaboração da plataforma com as exigências que serão impostas a ela. Então, vejam aqui que ela acaba sendo solidária apenas nessas hipóteses específicas. Nós tivemos também acréscimos importantes aqui no contexto da responsabilização da plataforma, né, que é justamente a obrigação aqui, que decorre, aqui nós estamos falando do parágrafo 6º, né, que quando o processo de pagamento da operação ou da importação, ele for iniciado, né, pela plataforma digital, esta mesma plataforma, ela tem que apresentar as informações necessárias para a segregação, para fazer o split, né. Então, aqui nós vamos ter, né, no parágrafo 6º, uma outra obrigação que acaba chegando com a Lei Complementar 227, né, sendo introduzida por essa lei complementar, impondo à plataforma que ela também já indique esses elementos para fins de separação, em que pese ela não seja responsável por efetivamente explicar, mas ela tem que fornecer essas informações para que a instituição de pagamento possa fazer essa segregação. Também nós vamos ter uma outra hipótese aqui de afastamento da responsabilidade por diferenças. E aí aqui a gente tem uma introdução importante pela Lei Complementar 227, que vai permitir
que a plataforma ela seja a substituta tributária, inclusive nas operações realizadas aqui dentro do território nacional. Quando que isso vai acontecer? Quando o fornecedor assim permitir. Então, é possível que a plataforma ela seja a substituta tributária, desde que haja autorização do fornecedor. E aí, neste caso, evidentemente que ela vai precisar indicar, por exemplo, a alíquota de referência, vai precisar indicar quais são os elementos quantitativos que vão ser aplicáveis àquela operação. E ela vai precisar, ainda que seja substituta tributária, ela vai precisar de informações sendo fornecidas aqui, né, fornecidas, apresentadas pelo fornecedor. Se esse fornecedor não apresenta essas informações, ela pode inferir essas informações. E aí, neste caso, é possível que haja diferença. Então, ela pode indicar, ela pode estabelecer qual é a alíquota, e aí, efetivamente, né, indicar a geografia da ocorrência do fato gerador, mas se houver diferença para mais, se ela tiver recolhido a mais, o fornecedor tem direito à restituição da diferença, mas se também ela recolhe a menor, quem tem que recolher a diferença é o fornecedor, que deveria ele ter apresentado os dados todos para a plataforma. Então, aqui são, enfim, né, consequências e tutela normativa que acaba descendo um pouco mais no detalhe, permitindo que a plataforma, ela, ao invés de ter, né, e algumas já sinalizam que vão seguir por essa linha, esse universo, essas obrigações aqui, em cada uma das operações, ela prefere funcionar como substituta tributária e aí efetivamente alterar todos os contratos aqui com os sellers, né, dentro do ecossistema digital. Então, aqui a gente tem uma mudança bem importante, que precisa ser considerada, que a gente está falando, né, dos parágrafos 12, 13 e 14. E, além disso, nós também temos uma obrigação aqui, e o artigo 23, ele é categórico nesse sentido, uma obrigação de inscrição cadastral, né? E o que essa inscrição cadastral, ela determina, né? Ela determina alguns elementos, algumas etapas que vão ser exigidas, informações que vão ser exigidas das plataformas no que tange efetivamente as operações que acontecem dentro do ecossistema. Inclusive, também se impõe a obrigatoriedade de inscrição de qualquer plataforma que operacionalize dentro do território nacional. Então, vejam, né, que aqui a legislação, tanto no artigo, no início, né, do artigo 22, quando ele fala da imposição da plataforma como uma responsável em substituição ao fornecedor, ela obrigatoriamente, agora, essa também era uma lacuna normativa até agora, e isso agora passa a ser uma obrigação legal, que é a obrigação de inscrição estadual de qualquer plataforma que venda no território brasileiro. Isso não era antes havia um vácuo normativo em relação a esse ponto. Então, Ô, vejam Ariane, aqui. Oi, diga. só abrindo um parênteses aqui, e aí você imagina o desespero das plataformas que operam no exterior, que não sabem absolutamente nada o que elas vão ter que fazer, se É elas vão ter verdade. que. Não, você estava falando lá, né, que elas são solidariamente com o adquirente, no caso de importação. Uhum, uhum. Bom, primeiro, qual que é a execuibilidade disso, do ponto de vista prático? Segundo, como é que ela vai saber qual é a tributação no Brasil? Ela vai ter que conhecer a tributação no Brasil para ela ser responsável solidária? Como é que ela vai ter meios de saber se o tributo foi ou não recolhido? É, Então, assim, são muitas coisas que estão, que a gente realmente não tem ainda a resposta. Aí são vários cenários, né, que você tem que ficar conjecturando. é verdade. E quando a É, gente ouve que o modelo brasileiro foi copiado do exterior, e você fala com as plataformas, elas falam, não é assim. não é assim, é Não, se- verdade. não sei de onde eles tiraram o que foi copiado, porque não é assim que funciona em outros países. É verdade. Não, e nesse ponto, né, inclusive de direito comparado, o que a gente tem, na verdade,
É que não é essa regra geral para toda e qualquer plataforma, depende muito do tipo de serviço que é disponibilizado, ou do tipo de bem, e o limite, e o modelo de negócio da plataforma, né? Porque tem plataformas que se responsabilizam, né, de A a Z, mas tem plataformas que apenas apresentam o vendedor para o comprador. E às vezes ela tem, uma adesão a termos e condições muito por uma questão de política, né, de estabelecimento aqui de remuneração, e de como é que ela viabiliza aqui pagamentos, por exemplo. Então, aqui, essa singularidade de modelo de negócio, isso não está É, capturado, né, nessa disposição legal. certamente. Essa, E aí, só puxando aqui, desculpa só interromper, mas uma outra questão aí que eles têm trazido é justamente essa obrigação de inscrição, se isso vai gerar consequências para fins de estabelecimento permanente, né, de imposto de uhum, renda, e para uhum, efeitos de atração de responsabilidade de Código de Defesa do Consumidor, é que verdade, é nos verdade, parece, que nos parece que naturalmente acontecerá. é A partir verdade, do momento em que você tem um CNPJ no Brasil, mas enfim, só porque a gente tem ouvido falar muito que as plataformas ficaram felizes com a regra, eu gostaria de conhecer uma plataforma que ficou feliz, porque até agora todas estão achando ela bem escalafobética mesmo. é verdade. Não, esse ponto é super relevante, até porque existe um eixo central na legislação, né, no direito comparado, que é o ponto da ascendência. Então, você só pode ser responsabilizado na medida em que você, enquanto plataforma, pode interferir na prestação de serviço ou na venda do bem. Então, você imagina, eu dei o exemplo das blusas e vamos pegar esse exemplo. A plataforma, ela não fabrica, né, material, ela não fabrica tecido, e não vende, né, desenho de blusa para, por exemplo, ter a responsabilização em relação a esse item que está sendo transacionado. Então, sim, aqui, será que nós estamos diante de uma regra que exaspera a ascendência que a plataforma tem sobre as operações que estão ocorrendo dentro do seu ambiente? Muitas vezes não, né? Então, por isso, desse descontentamento generalizado por parte aqui das plataformas, desses agentes. Eu também ouvi, enfim, agora a gente está no modelo da OCDE. Não, né? Nós ainda estamos bastante distantes, até, enfim, já a redação da 227 melhorou, ela trouxe mais granularidade e estabelece essa gradação de responsabilização na medida da colaboração. Agora, a gente não sabe ainda quais serão as exigências estabelecidas pelo fisco, né? Então, a depender do nível de exigência, essa colaboração nunca vai ser alcançada, né, como o máximo para afastar a responsabilização. Então, aqui a gente precisa realmente acompanhar, né, essa questão. E essa preocupação, Adriana, ela também está presente nas demais hipóteses de responsabilidade que a lei complementar traz, né? Eu estou falando especificamente agora do artigo 24. Então, aqui a gente tem uma primeira nova regra de responsabilização, que é o seguinte, né? Todo aquele que, a qualquer título, recebe, dá entrada, saída, falamos aqui do depósito de armazém, toma serviço não acobertado por documento fiscal idôneo, será responsabilizado de maneira solidária pelo tributo. O que isso significa no limite? Que qualquer um, não é, que comprar um bem e esse bem não tiver documento fiscal, este indivíduo será corresponsabilizado. E aí nós estamos falando aqui do universo de, inclusive, consumidor final, vai ser potencialmente alcançado por essa regra, né? A gente ainda não tem a visibilidade aqui da regulamentação disso, mas na verdade aqui, né, é o fruto proibido, né? Quem tocou aqui nesse fruto já atrai para si a corresponsabilidade, sem o levantamento de qualquer tipo de envolvimento ou conduta por parte desse agente
responsabilizado que permita esta corresponsabilização. Então, aqui, mais uma vez, né, nós temos o casamento dessa regra com aquilo que está definido no artigo 137, que, independentemente de aspectos de dolo, aqui a responsabilidade é objetivo. Então, esse é um ponto aqui que está preocupando, né, o mercado de maneira geral, para que a gente compreenda até onde vai essa responsabilização. Então, aqui, nós estamos falando de uma transferência, mas de uma manutenção aqui da responsabilidade daquele que fez a venda, né, sem esse documento fiscal. E aqui é que a gente pergunta, bom, hoje já tem essa corresponsabilização? A gente tem a regra, né, da solidariedade, que é uma regra que impõe a terceiros que tenham interesse no fato gerador. Então, hoje, a qualificação, essa possibilidade de solidariedade, ela está atrelada a um interesse no fato gerador, que é qualificado do ponto de vista jurídico, né? Então, não é qualquer interesse, interesse econômico, interesse contábil, tem que ser um interesse qualificado juridicamente, mas aqui a hipótese é mais ampla. Então, a essência, o âmago aqui dessa responsabilização foi a solidariedade prevista lá no artigo 124 do Código Tributário Nacional e no 128, e se expandiu um número aqui de circunstâncias passíveis de alcance por essa corresponsabilização. Aqui também vamos avaliar, né, se aqui não tem, por exemplo, uma violação à própria não cumulatividade, que isso já aparece, né, aqui quando a gente olha crítica acadêmica a respeito desta responsabilização. Uma segunda hipótese, que também aqui é introduzida, terceira, na verdade, né, aqui no artigo 24, que isso já acontece por força das legislações estaduais, é a responsabilização das transportadoras, né, inclusive empresas de serviço postal ou de entregas expressas, né, inclusive o próprio regime especial das operadoras aqui de entregas expressas é um regime que a gente ainda não sabe se ele vai ser mantido ou não, né? Que é um regime, né, Adriana, que dá celeridade às operações diversas, e não ter esse regime, para mim, assim, é o fim, é um retrocesso absurdo na nossa realidade aduaneira. Eu espero que isso seja que isso venha no regulamento, mas hoje a legislação ela não estabeleceu expressamente a manutenção desse regime RTS. Vamos ver aqui se isso é reproduzido no regulamento. Então, aqui, mais uma vez, né, essa responsabilidade da transportadora ela já tem aqui paralelo na legislação de ICMS, mas isso agora está reproduzido expressamente para IBS e CBS. Os leiloeiros, né? Então, os leiloeiros, aqueles, né, que leiloam os bens, dentro desse universo do leilão, aqui haverá a regra de incidência de IBS e CBS, e eles vão ficar corresponsáveis para garantir o recolhimento desses dois tributos. Aqui a gente pode dizer, né, hoje o artigo 197, ele já determina, já impõe a obrigação, né, desses agentes de prestar informações, né, sobre os bens que estão sob a sua salvaguarda, e algumas legislações de alguns estados impõem essa responsabilidade de maneira objetiva para o leiloeiro, né, mas agora isso aparece de maneira expressa na lei complementar. Então, aqui é muito mais uma questão de uniformização de posicionamento do que uma inovação propriamente dita. Aqui também, né, desenvolvedores ou programas que estejam em desacordo com a legislação, esses desenvolvedores ou fornecedores passaram a ser corresponsáveis pela tributação. Isso já acontece em algumas municipalidades, né, essa circunstância aqui da responsabilidade alcançar esses desenvolvedores ou fornecedores de programas que estejam em desconformidade com as regras. Inclusive, aqui nós temos uma peculiaridade, né, na legislação, que ela, na verdade, vai estabelecer um rol específico de fornecedores e programas que serão aceitos, ainda que
eles não estejam em desacordo com a legislação, ou seja, né, que fornecedores de programas ou desenvolvedores observem a legislação, se eles não estiverem pré-cadastrados, esses programas não serão aceitos, né, para finalidade aqui de dever instrumental. Então, esse é um ponto importante, né, porque ainda nós não temos essas definições. E de outro lado, né, Adriana, já está todo mundo, enfim, operando, né, com a apuração de BSCBS. Então, é possível que eventualmente você já esteja com um desenvolvedor que eventualmente ele não seja lá na frente habilitado, né, para desenvolver, e aí é mais um ônus, né, que esse contribuinte precisará suportar para que faça um novo ajuste daquilo que, em alguma medida, já foi realizado, ainda que seja no contexto de IBS, CBS de teste. Então, acho que aqui é um ponto importante para prestar atenção com relação às obrigações acessórias. E aqui nós temos uma regra que é bastante ampla, bastante preocupante, que é o inciso 5º, que é o seguinte, né, que quaisquer pessoas físicas, jurídicas, entidades sem personalidade que concorram por atos ou omissões que venham a praticar por descumprimento de obrigações tributárias, serão corresponsabilizados pelos tributos devidos em relação àqueles fornecimentos aqui que não foram ofertados, né, não foram expostos à tributação. Isso aqui me parece uma regra bastante perigosa, né, uma abertura aqui gigantesca para que essas autoridades administrativas alcancem terceiros, e aqui a gente está falando, não é, lembrando, as autoridades municipais, as autoridades estaduais continuarão com as suas atribuições, com as suas prerrogativas da fiscalização. Então, aqui, sem uma delimitação mais clara, né, de quais são esses critérios, quais são essas pessoas jurídicas, que elementos serão exigidos para configurar essa hipótese do artigo 24, inciso 5º, isso é extremamente preocupante, né? Então, aqui a gente tem uma norma jurídica indeterminada, né, porque que concorrer para atos e omissões por descumprimento de obrigação, enfim, qual é o limite dessa exigência? Nós ainda não temos, né, um indicador específico aqui para delimitar esse descumprimento. Então, deixar de exigir, por exemplo, hoje não é um hábito cultural, vamos falar aqui transportando a realidade, né, transportando a regra para a realidade. Não é uma obrigatoriedade do consumidor, e aí qualquer tipo de consumidor, dos hipossuficientes aos hipersuficientes, né, de exigir nota fiscal. E agora, né, aqui com essas novas regras, me parece que a gente está diante, sim, de um dever do consumidor, inclusive daquele que, às vezes, ele é contribuinte, mas ele não é contribuinte, não revende, né, ele está adquirindo para consumo próprio. Aqui, falando de bens de uso e consumo, ele vai precisar exigir nota fiscal de toda e qualquer situação. Então, nós já temos falado, evidentemente, que as grandes empresas, elas já vão estar preparadas para isso, mas me preocupa o universo aqui das médias e pequenas, e inclusive de pessoas físicas, porque aqui está claro, né? O alcance é também de pessoa física. Então, todos nós aqui, na condição, né, com o chapéu de consumidor, aqui tem uma preocupação, né, até onde vai essa imposição de responsabilização tributária com a concorrência no descumprimento de obrigações. Então, aqui é um ponto para que a gente fique atento. Aqui nós já temos, né, essa legislação hoje no regulamento aduaneiro, né, que é o entreposto aduaneiro, os recintos alfandegados e os estabelecimentos equiparados, né, eles vão ser responsáveis aqui quando houver esse bem destinado, né, ao exterior sem a documentação fiscal. Então, acho que aqui basicamente uma réplica da legislação aduaneira já existente, né, o bem recebido exportado para exportação e não exportado, destinado à pessoa diversa daquela específica. Então, aqui a gente tem basicamente, né,
a migração dessas regras que hoje estão no decreto para fins de lei complementar. E tratando, nós vamos ter aula específica, né, aqui, Renato, sobre não cumulatividade, mas como a gente mencionou, né, que algumas regras aqui específicas da responsabilização podem, em alguma medida, comprometer a não cumulatividade, o que a gente traz aqui é justamente alguns pontos relevantes em relação a essa a delimitação aqui desse princípio constitucional. Então, o que que a gente tem, né? A promessa na reforma tributária, que, olhando especificamente a emenda, que agora nós vamos ter, né, não teremos mais problema com não cumulatividade, né? Até porque tudo aquilo que gerou pagamento vai gerar crédito. Quando a gente desce, né, no nível da legislação e faz o confronto, né, da lei versus a promessa constitucional, alguns itens já começam a chamar a atenção. Então, enfim, a gente tem aqui a reprodução, né, do artigo 47, né, dizendo, enfim, que BS e CBS são tributos cumulativos e que esses recolhimentos nas etapas anteriores podem ser compensados com os das etapas futuras, né? Isso aqui, na verdade, é a regra geral que a gente está reproduzindo na perspectiva dos dois tributos. Aqui há uma regra, e aqui tem uma obviedade, mas precisou ser replicada, né, no parágrafo 1º, que é a impossibilidade de compensação entre os dois tributos, até porque, né, eles são destinados a entes diversos, né, mas isso precisou estar aqui, foi objeto, né, de pergunta aqui no contexto aqui da regulamentação, da discussão, né, da lei complementar propriamente dita. A gente tem uma série aqui de desdobramentos, né, atrelados à compensação, à conferência e ao efetivo pagamento e à documentação fiscal idônea, então isso está replicado aqui no artigo 47, parágrafo 1º, inciso 2º, e aqui eu também deixei, né, esse ponto, né, que de furto e roubo de bem do ativo mobilizado, né, quando essas duas hipóteses ocorrerem, qual é a consequência jurídica em relação a essas duas situações, né? Então, nós vamos ter aqui a consequência da obrigatoriedade do estorno desses créditos de maneira proporcional. E aqui, mais uma vez, né, nós temos a réplica, a reprodução daquilo que hoje nós já temos uma série de discussões, que é justamente a necessidade aqui, a não apropriação do crédito quando houver furto ou perda de bens, né? Então, se discutiu muito se essa regra, que é, na verdade, uma reprodução das regras típicas de ICMS e de IPI, se era adequado trazer essa consequência para o contexto de IBS-CBS, né? Discussões importantes foram feitas e se chegou aqui à conclusão, e aí falo especificamente uma fala do API, né, dizendo que ali se presume o consumo naquele momento. Então, na perspectiva econômica, se justifica o estorno. Agora, na perspectiva da neutralidade, né, que é justamente a âncora principiológica na lei complementar, que tem um conceito estabelecido no artigo 2º, eu posso ter aqui um descasamento, né? Porque, na verdade, a neutralidade é justamente para impedir que o custo do tributo ele fique nos agentes econômicos, né? Então, e efetivamente esse custo ele seja repassado para o preço. Então, aqui é possível que tenhamos aqui discussões envolvendo esta regra específica aqui da não cumulatividade. Um outro ponto aqui que é bem importante, que é um ganho aqui no contexto da reforma tributária, é a parametrização do cumprimento de requisitos para fins de imunidade de IBS e CBS. Então, hoje, esses requisitos, eles estão parametrizados, né, diferentemente do que acontece hoje com impostos de contribuição, né, e COFINS e contribuição ao PIS. Então, aqui a gente vai ter uma parametrização. E o artigo 9º aqui, na verdade, ele estabelece as hipóteses, né, de imunidade que já encontram amparo na Constituição Federal e acabaram sendo aqui trazidas para esse dispositivo, né?
E o que estabelecem esses dispositivos? Nós vamos falar aqui da imunidade recíproca e também aqui os dispositivos específicos quando tratam, né, sobre os entes da administração indireta, especificamente reconhecendo aqui a não aplicação da imunidade para os casos, né, de entidades da administração indireta que busquem, né, que aufiram lucro. Então, aqui, basicamente, a gente tem aqui também a não extensão ou não alcance dessas operações, e de outro lado, o reconhecimento aqui da extensão disso para as autarquias, né, e fundações públicas. Aqui a gente também tem a réplica da imunidade dos partidos políticos, sindicatos e entidades sem fins lucrativos. Nós tivemos uma discussão muito intensa, né, que se pretendia usar o diploma aqui da Lei Complementar 214, para que houvesse o estabelecimento de novos requisitos para que entidades sem fins lucrativos pudessem ser qualificadas como tal, né? Por exemplo, estabelecimento de teto de remuneração dos dirigentes, entre tantos outros, necessidade de auditoria externa para validar a contabilidade aqui dessas entidades. Então, aqui todos esses pontos, eles estavam, né, como sugestão de texto e acabaram sendo retirados, né, o que, particularmente, acho importante, até porque não era o diploma mais adequado para se inserir esses requisitos, né, que são requisitos aqui de contrapartidas para a fruição da imunidade pelas entidades sem fins lucrativos. Também temos o caso aqui da imunidade do livro, né, então aqui livros, jornais e periódicos e o papel destinado às suas impressões. Aqui a gente teve uma oportunidade de trazer uma modernização até capturando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, que estende essa imunidade aqui para o livro eletrônico. Não fizemos, ainda continuamos com o texto de 1988, esse capítulo aqui, acho que é um ponto a gente perdeu aqui uma oportunidade de deixar mais moderna essa imunidade do livro, mas, enfim, né, tantas brigas e disputas aqui para se ajustar a legislação, então talvez isso fique para um segundo momento. Houve uma discussão aqui, quando a gente fala, né, de serviço de comunicação, de radiodifusão, aqui, né, Renato, uma questão importante de atualização até da tecnologia, né, porque qual a racionalidade que embasa a imunidade aqui dos serviços de radiodifusão, né? Justamente a propagação da informação. E se discutiu se o meio da radiodifusão é o meio, é o único meio, o meio mãe para se difundirem ideias, né? E se colocou aqui como um ponto aqui de questionamento se deveria ser alterada e ampliada essa imunidade aqui do serviço de comunicação para também comunicação na internet, né? Então, se colocou aqui, bom, qual é a fonte principal, e aí se medindo, né, dados, qual a fonte principal da população brasileira em relação às informações? E os dados, né, daquele rol, né, de informações que são veiculadas no contexto da internet, são muito superiores à comunicação ocorrida no ambiente da radiodifusão, aqui da radiodifusão. Então, esse foi um ponto também de questionamento, não se estendeu, né, essa imunidade aqui de comunicação para a internet, até por conta dos atores, né, enfim, o movimento é contrário, né, se aumentar a tributação sobre esses veículos, mas é uma discussão bastante interessante, né, de propósito constitucional, de objetivo. Então, aqui a gente tem discussões prováveis aqui de adequação dessa legislação a momento e realidade nacional. E aqui, né, também a questão do ouro, né, quando utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Uma outra questão que também acaba sendo relevante é justamente aqui que se pergunta, né, SEBAS, então é o certificado hoje de entidade beneficente de assistência social, que é hoje basicamente um instrumento relevante, né, para reconhecimento, para qualificação de uma entidade
para fins de imunidade, por exemplo, aqui das contribuições, né, a Lei Complementar 187. E ainda vai ser necessário, né, até porque a gente está falando especificamente aqui da imunidade de IBS-CBS, então tem a outra parte, né, que são as contribuições previdenciárias, né, que continuam submetidas àquele rol, então aqui em alguma medida, né, essas exigências continuam sendo de observância obrigatória, mas aqui para fins de IBS-CBS, apenas aquilo que está definido no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional, os pontos continuam sendo exatamente esses que hoje a gente já considera. Quando a gente fala um pouco aqui de cronograma de transição, né, nós estamos no ano da regulamentação, estamos atrasados, sim, é verdade, em relação a essa regulamentação, mas ela terá que vir aí nos próximos menos de 300 dias, né? Nós estamos falando aqui de fase teste, né? Então aqui, eu só coloquei aqui, né, 2025 era para ter sido a regulamentação, até agora, né? Então em março ainda a regulamentação não chegou. Em 2027, nós já teremos a alíquota plena de CBS e PIS e COFINS extintos. Essa extinção de PIS e COFINS, ela, inclusive, tem uma obrigatoriedade de escrituração, né, de créditos, isso consta especificamente na Lei Complementar 214, e é outra coisa que eu também tenho falado, né, créditos ou recolhimentos, né, débitos que sejam de PIS e COFINS, que estejam sob júdice, é importante que se adende os processos para que se inclua, que se contemple que no eventual êxito, que não haja qualquer tipo de problemática com relação à limitação que está na Lei Complementar 214, né? Ou seja, se eventualmente você tem uma ação judicial que discuta crédito de PIS e COFINS, que você faça a indicação no curso desse processo, que um eventual reconhecimento do seu direito não será limitado pela ausência de escrituração, até porque você ainda não tem a confirmação judicial para justificar, mas que lá na frente pode ser um obstáculo a ser levantado pelo fisco, né? Em 2027, nós já temos aqui o imposto seletivo, nós ainda não temos a lei que estabelece especificamente aspectos da hipótese de incidência do imposto seletivo, nós só temos os aspectos gerais. Então, nós precisamos da lei ordinária que vai estabelecer os aspectos específicos, né, principalmente aspectos quantitativos, de base de cálculo, de alíquota, e isso precisa ser feito até setembro, né, e lembrando aqui, nós vamos estar no momento áureo, né, de eleição, e isso precisaria ser feito quanto antes, né, já há notícia aqui de um projeto já bastante maduro, mas ainda não publicizado, né? Então, no calor das eleições, ainda é possível que a gente tenha, né, esse novo ingrediente aqui do imposto seletivo chegando justamente nesse período político, mas espero que tenhamos aqui uma novidade antes, né, desse período, até para que os contribuintes possam se preparar. É um imposto que substitui o IPI, mas ele é um imposto com feições distintas, não é, e propósitos diferentes. Então, se abandona o modelo clássico de produção e passa-se a tributar os produtores de externalidade. Em 2028, nós temos o ano da consolidação da CBS, e aí nós começamos com a avaliação quinquenal aqui de arrecadação, né? ICMS e ISS ainda em vigor, e IBS com a alíquotazinha de 0,1%. E de 2029 a 2032, nós temos aqui a transição progressiva, né? E aqui tem uma complexidade imensa, né? Porque nós vamos ter que apurar a fração que está estabelecida em cada um dos anos de IBS, e nós vamos ter que deduzir isso de ICMS e ISS. Em que proporção? Ainda não se sabe, né?
quais serão os cálculos que serão, quais serão as equações que serão utilizadas para fins de dedução. Eu posso escolher livremente? Eu recolhi X de IBS, então eu vou escolher aqui, eu sou contribuinte de, ISS e ICMS, eu escolho qual dos tributos que eu deduzo? E provavelmente não vai ser assim. Quais serão essas diretrizes, né, para fins de dedução de ICMS e ISS? Até porque, lembrando, né, eu, contribuinte, não tenho relação com a equação propriamente dita da distribuição dessa receita na perspectiva, né, do ente federado. Então, aqui me parece que nós já teríamos de ter algum avanço em relação a essa segunda obrigatoriedade, que vai ser essa dedução. Tenho bastante preocupação com isso. E aí nós vamos ter em 2033 um sistema definitivo, ICMS e ISS extintos, mas aí começa o prazo para a monetização, né, aqui dos saldos credores ou dos saldos acumulados de ICMS. Então, nós ainda vamos lidar durante muitos anos com esses tributos, né, extintos, eles ainda vão permanecer conosco, nos assombrando alguns anos, né? Então, nós temos aqui 20 anos para liquidar, por exemplo, o saldo credor, né? Então, nós estamos falando aqui de 2053, né? Muito provavelmente aqui poucos ou quase nenhum de nós vamos, espero, né, estar trabalhando aqui com direito tributário, mas há um anúncio aqui desse período, né? E no meio do caminho, no meio disso tudo, nós temos o fundo de compensação dos benefícios fiscais, não é? Que é aquele fundo que vai compensar o contribuinte pelo fim dos benefícios. Então, a gente tem aqui já uma diretriz, né? A Receita Federal sendo a, a grande diretiva reguladora desse fundo de compensação, e ela que vai indicar quais serão os benefícios passíveis de compensação, e nós já encontramos uma série de limitadores em relação às promessas que foram estabelecidas, né? Se imaginava, se esperava que todos aqueles benefícios que foram convalidados no contexto da Lei Complementar 160 seriam compensados. Ainda não temos o universo, mas eu já imagino que serão compensados aqui numa fração muito inferior àquela que foi contemplada no universo da Lei Complementar 160 de convalidação. Aqui a gente tem só um resumo, um quadro resumo aqui para fins de consulta, né, de maneira mais sistematizada, aqui dos regimes diferenciados e específicos, né, nós vamos ter aqui um aprofundamento melhor aqui nas aulas subsequentes, né, de cada uma das modalidades, de cada uma das características desses modelos, né, desses regimes diferenciados e dos regimes específicos. Lembrando que os diferenciados são aqueles que tratam de alíquotas diferentes, e os específicos é aqueles que não só tratam de alíquotas diferentes, mas de dinâmicas de apuração também diferenciadas, né, com redutores de base, com redutores, com tipologias de exclusão de base de cálculo, combinadas com crédito. Então, aqui tem dinâmicas diferentes aqui para tudo isso. E encerro aqui a parte da apresentação e vamos às perguntas. Pontualidade britânica, né? Pois é, cravou. Eu ia falar isso. Experiência, né, Ariane? Boa sorte. Vamos lá, aqui. Haverá incidências, essa aqui já foi feita, né? Só a CBS permite. O Parabéns, viu, Rodrigo está doutor? perguntando, né? A CBS permite a tomada de crédito de depreciação? Então, aqui, na verdade, a gente se distancia dessa dinâmica, né, de depreciação que hoje direciona, né, PIS e COFINS e ICMS, e a gente passa a ter um direito aqui de crédito em relação a tudo aquilo que foi onerado.
né? Salvo se nós estivermos diante de itens de uso e consumo que têm os limitadores, né, da apropriação de crédito estabelecidas na legislação, tá? Então, aqui a gente vai deixar de ter, agora, tem a tutela normativa do período de transição, né? Então, aquilo que, por exemplo, foi adquirido, que seria passível de depreciação, existem regras específicas que vão ser aplicadas no momento de transição, né? Então, por exemplo, quem hoje adquire um bem para ativo e revende esse bem depois por qualquer razão que seja, hoje, eventualmente, esse contribuinte ele não se submete à incidência de ICMS, por exemplo, né? Então, estou falando aqui de uma locadora de veículos, né? Ela compra o veículo, isso vai para o ativo, e depois ela vende, ela não tem esse recolhimento na saída, ela vai passar a recolher no momento da venda. Então, aqui, quando a gente fala, né, tem regras específicas em relação à compra daquilo que estava sujeito à depreciação e depois a passar a ser tributado. Então, existem regras, tá, para modular essa transição. No caso, o pagamento integral pela compra não é condição para manter o crédito, qual a razão do estorno? Eu acho que isso aqui já está respondido, né, nessa explicação aqui que a gente comentou. O Matheus está perguntando, né, como fica a questão do SEBA? Seria necessária para a imunidade da CBS? Não, Matheus. Aqui, IBS e CBS não precisa observar os SEBAS, tá? Apenas o que está disposto no artigo 14. O SEBAS continua para fins de outros tributos, mas não de IBS e CBS, tá? Será que teremos a mesma discussão da imunidade do livro digital? É possível, Adriana. Essa foi a minha, né? Porque assim, por que já não corrige? Por que já não Exato. começa? E eu me lembrei Vai dar. do teu comentário sobre a questão das bonificações e dos descontos, né? Mais uma vez exigindo ali na nota fiscal. Então, tem coisas assim que, tipo, para que fazer os mesmos erros? Exato. Esse é um segundo exemplo. Em 2027, IBS a 01 não será efetivo. O período de teste não estaria restrito a 2026? Sim, o período de teste é 2026. O 0,1%, a gente não tem ainda informação, não é, se vai ter recolhimento ou não. Você vai compensar com a Vai CBS, compensar, né? Com É 0,005 para o 01 e estado, 09, né? Isso aí. Mas como é que vai ser feito isso, ninguém Ainda sabe, não né, sabe, Ariane? é. Então, assim, isso de novo, isso é daqui a 300 dias, né? Regulamento. Regulamento, exatamente. A gente não chama de período de teste, mas ele vai continuar, né? Eu até fiz assim, eu fiz negar, vai continuar o período de teste, eu fiz assim, mas aqui não, a gente não chama de período de teste, mas ele continua, né? É que não é mais teste, né? Ele não gera recolhimento, né? Mas e esse não gerar recolhimento, a gente, inclusive, enfim, outro dia recebi aqui até uma pergunta da imprensa, não é? De se você não cumpre as obrigações acessórias, você está suscetível a fazer o recolhimento, né? Mas essa hipótese eu ainda não presenciei, não tive conhecimento de nenhum contribuinte que está nessa situação. Foi ótimo, né? Doutora Ariane Cover, foi bem. As Mais aulas alguém foram tem alguma muito boas. pergunta? Foi calmo, né? Passou o tempo, nem percebemos, né? Tudo bem. Muito bom. Então é isso, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado a aí. vocês, viu? Foi ótimo. Parabéns a vocês duas. Obrigado, noite. pessoal, por terem Obrigado a ficado todos. até o Gente, boa final. noite. Espero que vocês tenham Obrigada, viu? aproveitado como eu aproveitei. Boa noite, bom Obrigada, descanso. boa noite.